Então, estou gravando a aula. Boa noite para quem enviou boa noite aí. A partir de agora, vocês estão sendo gravados e isso vai estar disponível na plataforma. Então, cuidado com o que vocês vão falar, tá bom? Eu vou tentar tomar o mesmo cuidado. Não digam nada comprometedor aí. Vou também compartilhar a tela com vocês. Então, a partir de agora, eu espero que vocês estejam olhando para minha tela, tá? Alguém pode confirmar se vocês estão olhando os meus slides? É isso mesmo? Sim, tá aparecendo nos slides. É? Ótimo. Então, deixa eu sair do modo tela grande e agora eu vou entrar nos slides. Beleza? Slides à vista aí, certinho? Sim, Ótimo. Então, vamos lá. Vocês vão se lembrar que na última aula nós conversamos sobre as teorias clássicas da aprendizagem. Nós passamos por duas comportamentalistas e por três cognitivistas, né? E aí eu disse para vocês que nós iríamos somente passar por elas só para na aula seguinte, que no caso é hoje, criticá-las, tá? Então, assim, são teorias muito difundidas, elas dominaram todo o século XX, mas já no final dos anos 80, 90, começa a surgir as primeiras contestações, e agora, no novo milênio, elas já não são tão hegemônicas quanto elas foram um dia, tá? Então, apesar de ainda ser muito popular, principalmente Piaget, já não é mais uma teoria tão consensual, digamos assim. Os limites, não só da teoria piagetiana, como de várias teorias modernas, elas já começam a sofrer assim certos apontamentos, né? Então já muitos pensadores demonstrando os limites dessa forma de entender a aprendizagem. E eu vou utilizar dois hoje aqui, né? São esses dois aí que estão na imagem. O da esquerda é o professor da Unicamp, Silvio Galo, né? Professor de filosofia da educação. E à direita é um filósofo francês chamado René Chéré, né? Então, ambos têm uma leitura da aprendizagem que faz uma crítica à visão moderna, platônica, do que é o aprender, tá? Lembrando, né, que nós apresentamos logo no início do semestre uma tríade, né, sendo didática no meio e cercada tanto pela sociedade quanto pelas teorias da aprendizagem. Nós fizemos uma discussão acerca da influência da sociedade nos modos de ensinar, tivemos uma discussão sobre isso. Claro que não era uma discussão tão profunda assim, porque não é uma disciplina de sociologia, nem de filosofia política, né? Então, o objetivo não era ser tão profundo, o objetivo somente era mostrar o quanto a didática não está, de modo algum, desatrelada da sociedade da qual ela faz parte. E também, toda didática, ela está ancorada também numa teoria da aprendizagem. E aí nós vimos quais são as clássicas, né? Quais são as mais tradicionalmente ensinadas, para nas próximas aulas, eu creio que eu vou gastar umas 2 ou 3 aulas aí para criticar hoje, vamos ficar só no campo da crítica, e para a aula seguinte, e talvez na outra, a gente apresentar uma outra concepção de aprendizagem chamada aprendizagem inventiva, que foi desenvolvida principalmente pela psicóloga brasileira chamada Virginia Castrup, tá? Ela é uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicóloga de formação, mas que se embrenhou pela filosofia da diferença para estudar, para criticar um pouquinho as filosofias modernas. Então, ela critica o comportamentalismo, ela critica o piagetianismo, bem como as outras teorias genéticas, e ela também faz até uma crítica do sistema computacional, que foi aquele que encerrou a última aula, né? Então, nós vamos gastar um tempinho aí tentando entender quais são essas críticas, para só na sequência nos apropriarmos do que é a teoria da aprendizagem inventiva, para só então nós entrarmos na terceira parte do semestre, que é talvez a parte mais interessante, que é, dada a sociedade que aí está, dado as teorias de aprendizagem que nós temos em mãos, como então eu ensino, né? Então aí nós entramos na questão didática propriamente dita, mas devidamente paramentados, né, com uma série de ferramentas
filosóficas, conceituais, sociológicas, etc., para tentar pensar um pouquinho essa didática, menos de uma maneira automática, de uma maneira distante de uma realidade, de uma maneira muito acadêmica, mas pouco funcional, tá? Então, a parte final do semestre é onde a gente vai tentar ser menos abstrato, né? Menos distante de uma praxis, menos distante de um fazer, tá? Onde nós tentaremos, então, ser menos abstratos, digamos assim. Bom, e o que o Scherrer e o Silvio Galo têm a nos dizer sobre o modelo de educação ocidental, né? Então, ambos vão dizer, e essa é uma crítica muito comum no campo da filosofia, né? Todos os filósofos classificados comumente como pós-modernos, e assim, a gente fala pós-moderno da impressão que o cara, né, tá vivo ainda e tal. Então, não, né? Pós-moderno é uma coisa já bem antiga, né? Já Nietzsche, já lá no século XIX, já fazia uma crítica à modernidade, né? Então, é uma crítica a essa ideia de que a ciência, ela é a dona da verdade, né? Que a ciência vira uma nova religião, tá? Então, nós estamos falando naquela virada do mundo teocêntrico para o mundo antropocêntrico, né? Então, lembre-se que a raiz do pensamento científico moderno, ela está lá em Platão, ela está lá nos gregos. Porque Platão é o primeiro cara que criou a ideia de verdade, né? Então, até então as pessoas debatiam procurando ideias para elas viverem, né? Então, você tinha várias escolas, né? Você tinha os cínicos, por exemplo. Hoje a gente chama cínico uma pessoa que, né, que toma atitudes estranhas e finge que não está vendo. Bom, não tem nada a ver com isso, né? Cínico era uma escola filosófica de quem não tentava viver sem esconder nada. Então, nós tínhamos os estoicos, que eram as pessoas que achavam que não deveriam ceder a nenhuma paixão. Enfim, nós tínhamos uma série de escolas filosóficas. A tradição filosófica grega ela é bem diversa, mas Platão foi o cara que inventou uma filosofia da verdade. O que é a filosofia da verdade, né? Então ele dizia que tudo isso que a gente está vendo, sentindo, tocando, tudo isso é mentira. Tudo isso é o campo do sensível. O verdadeiro mundo está no campo das ideias. Quais ideias? As platônicas, evidentemente, né? É claro que você não vai criar uma filosofia dessa e vai colocar as ideias de outra pessoa como o ideal perfeito, né? Então, Platão coloca as ideias dele como as verdadeiras, né? E ele ensina todo mundo a perseguir esse ideal verdadeiro. Então, todo mundo deveria se tornar, então, um seguidor de Platão para chegar na verdade das coisas, tá? Então, a filosofia platônica, ela inaugura essa ideia de um mundo ideal. O que é um mundo ideal? É um mundo que não existe aqui, no agora. Ele existe só no pensamento. Porque o pensamento ele é puro, né? Enquanto que os sentidos, eles são frágeis. Eles são meras cópias. Eles são simulacros do real, né? O real mesmo, ele é o mundo das ideias, tá? Tem até aquela alegoria platônica, né? Ela é famosa, de que as pessoas estão presas dentro das cavernas e elas só enxergam as sombras do mundo real e elas não querem sair da caverna. Então, quando alguém consegue escapar das correntes, vê o mundo real e volta para contar que o mundo é muito mais do que as sombras que eles enxergam na parede, essas pessoas que estão na caverna atacam o revelador da verdade e matam ele, né? Porque elas não estão preparadas para ouvir a verdade, tá? Então Platão se coloca nesse lugar da pessoa como profeta da verdade aí, né? Alguém que consegue chegar nas ideias verdadeiras e que todos deveriam segui-lo. E quem não segue ele é um ignorante, igual os presos lá na caverna, que buscam a redenção, né? Aliás, que fogem da redenção e que querem se manter na ignorância e não aceitam que ninguém fale que eles são ignorantes, né? Eles partem para agressão toda vez que alguém vem dizer a verdade. Bom, essa é a alegoria platônica e ela ganha uma força muito grande, tá? Então, o pensamento platônico influencia vários filósofos gregos.
os filósofos gregos, posteriormente, vão influenciar o pensamento, inclusive o pensamento medieval, ele é influenciado pelos filósofos gregos, claro, com certos ajustes, para não serem considerados heréticos, né, hereges, né, pensamentos pagãos, mas com os devidos ajustes, né, por exemplo, Platão sofre ajustes por São Tomé de Aquino e Aristóteles por Santo Agostinho, ou o inverso, né? Eu não sou medievalista, não me recordo muito bem qual deles diz o quê, mas eles conseguem fazer esses ajustes no pensamento grego para adaptar ao medievalismo. Mas o pensamento medieval, como a gente já discutiu tantas vezes aqui, ele era um pensamento teocêntrico, então era Deus no centro e Deus era a causa de todas as coisas, tá? Quando que esse pensamento deixa de ser dominante no mundo ocidental? Só quando a ciência começa a tomar esse lugar. A ciência toma o lugar junto com a ascensão do capitalismo, da burguesia, da industrialização, da urbanização e justamente, né, da modernidade. Porque a modernidade é justamente esse conjunto de fatores, tá, que promovem o fim do mundo medieval. Então, passamos de um pensamento que era teocêntrico, que colocava Deus no centro, passamos para um pensamento antropocêntrico. O homem se torna o centro do processo, né? Então, o homem, mas qual homem, né? Os filósofos ocidentais, modernos, burgueses, uma certa elite, né, populacional, com uma certa forma de pensar, com uma ansiedade de superar os ranços do mundo medieval. Então, era uma classe em ascensão, e os burgueses precisavam de novas ideias para superar os feudais, né, os senhores feudais, os donos das terras. Então, o capitalismo vai substituindo o feudalismo e o mundo vai se tornando cada vez mais laico. Não que a igreja não seja importante, a igreja tem o seu papel, ela tem o seu espaço até hoje, né? A igreja ela é até uma influenciadora da política até os dias atuais, mas ela perde o seu papel de protagonismo, né? Pelo menos o pensamento divino perde o seu papel de protagonismo e surgem os estados modernos, como a gente conhece hoje, do qual o Brasil é um deles, por exemplo, né? E toda a Europa e toda a América, né? Só na Ásia que a gente vai encontrar, assim, alguns estados que ainda são religiosos, que não são laicos, que não são estados modernos, que remetem um pouquinho ao medievalismo, né? Um estado religioso, tá? Nas Américas você não encontra nenhum estado religioso, e ali na Europa você não encontra nenhum estado religioso. Pelo menos na Europa Ocidental você não encontra nenhum estado religioso, né? Fruto desse movimento, dessa transformação e tal. Só que a ciência moderna, ela também é profundamente platônica, porque ela também coloca-se como descobridora da verdade, né? Então, a ciência simplesmente tira Deus e coloca o homem como objetivo. Mas a ciência também se entende, assim como o pensamento religioso se entendia, ou até hoje se entende, como o único caminho possível. Então, a ciência se torna uma nova religião. E as escolas, elas também são fruto, né, dessa necessidade de urbanização, dessa necessidade de transformação social, porque agora as pessoas não podem mais seguir o ritmo da natureza, elas não podem mais viver de acordo com o pôr do sol, o nascer do sol, de acordo com o inverno, o verão, elas têm que se adequar ao ritmo das fábricas. Agora é um mundo industrializado, é um mundo fabril, tá? As fábricas ditam o andamento do ritmo da vida, né? Então, nós precisamos de pessoas mais disciplinadas, pessoas que tenham acesso a certos conhecimentos, os conhecimentos se tornam necessários para todos, né? Então, surge a escola de massa. Se antes a escolarização, o ensino, era reservado somente para poucos na base da tutoria, né? Então, filhos de nobres tinham acesso a tutores, pessoas muito capacitadas, então eles recebiam visita dos tutores para ser ensinados em casa. Ou se você fosse entre os servos, eles aprendiam as profissões diretamente com os seus mestres, né? Então, se você fosse ser um ferreiro, você ia viver com o mestre ferreiro, como aprendiz até, né, você se tornar um mestre ferreiro. Então, não tinha necessidade de escola, porque você aprendia só aquilo que você ia executar. Você aprendia uma única coisa na sua vida, uma profissão já determinada de acordo com o seu, em qual casta você nasceu.
Mas, né, em qual camada social você nasceu. Mas agora, na sociedade urbana, industrial, capitalista moderna, todo mundo tem que ir para a escola, porque todo mundo precisa ter conhecimentos básicos para operar no mercado de trabalho, né? Que nesse caso, nessa virada do século XIX para o século XX, ele é estritamente fabril, né? O mundo mudou muito, tá? Nós vivemos coisas parecidas, vocês podem traçar paralelos do que eu estou falando com o contemporâneo, com o agora, mas o mundo mudou muito, né? As coisas, hoje o mundo é um pouco diferente. Em algum momento desse semestre ainda nós vamos discutir a questão da cybercultura e o quanto a internet transformou as relações de produção, as relações capitalistas, as relações de trabalho, as relações com o conhecimento, as relações de afeto, as relações pessoais. Então, houve aí uma grande transformação dada essa questão tecnológica. Mas não é disso que nós estamos falando nesse momento, nós estamos falando ali da necessidade da escola. Então, quando o Silvio Galo e o Scherrer vão dizer que a escola, como nós conhecemos agora, ela possui essa matriz platônica, ele está se referindo a isso, que é uma escola que vem na esteira desse capitalismo, dessa industrialização, e ela surge para educar as pessoas para o trabalho, dentro de uma lógica científica, dentro de uma lógica de produção científica, e a ciência se entendendo como o caminho verdadeiro. Tá? Então, assim como Platão achava que o que ele pensava era o verdadeiro, a ciência moderna, porque a ciência também sofreu transformações, tá? Essa ciência que eu estou falando é a ciência moderna dos séculos 19 e 20. Nós temos já no contemporâneo inúmeros filósofos da ciência que vão dizer outras coisas, né? Então, nós não chegamos nas discussões mais contemporâneas, eu estou me referindo ao momento específico. Mas essa ciência especificamente, que se entendia como verdadeira, como o caminho para se obter o conhecimento real e de fato, ela está por trás, então, da origem escolar, né? E aí, a escola, então, ela opera como, né? Como que ela aprender nessa matriz funciona? Então, vamos tentar lembrar de Platão. Platão dizia o seguinte, que nós somos perfeitos no mundo das ideias. O problema é que quando a gente vem aqui para o mundo sensível, nós esquecemos. Então, a tarefa da filosofia, a tarefa do amor ao conhecimento, basicamente, é nos levar de volta para o ideal. Então, é relembrar o que a gente já sabe, né? Então, veja, a escola trabalha dessa maneira. Ela já tem o conhecimento como dado, um conhecimento como pronto, e o grande objetivo da escola é fazer você reconhecer, né? Como se fosse relembrar. Então, você vai reconhecer o conhecimento já pronto, já dado, já pensado por outro. Né? Então, a grande função da escola é fazer você repetir, 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 até entender. E aí, inspirado pelo professor Galo, né, ele usou esses mesmos filmes numa palestra, né, eu pensei em exemplos de jogos, porque, né, mas aí eu fiquei com medo de trazer coisas de jogos de videogame aqui e eu não atingi todo mundo. Então, eu fiquei nos exemplos do professor Galo mesmo. E aí, se vocês não assistiram esses dois filmes, eu recomendo que vocês aproveitem a quarentena e assistam. Não porque são filmes, assim, os melhores, assim, são filmes bons, tá? Não são os melhores filmes que você pode assistir, mas são bons. O da esquerda é bem engraçado e o da direita é um filme de ação bem interessante. Qual é a ideia por trás deles? Mas eles têm uma mesma ideia. Mesmo que eles sejam um filme de comédia dos anos 80 e um filme de ação dos anos 2000, o que eles têm em comum e o que eles têm a ver com, né, com a escola e com a didática? Bom, vou dizer para vocês o que tem a ver. Em ambos os filmes, os dias se repetem. Os dias se repetem, os dias se repetem, os dias se repetem. Então, todo dia ele está repetindo a mesma coisa, né? Só que é o seguinte, por mais que os dias se repitam, sempre acontecem coisas diferentes. Então, aí nós temos que tentar começar a fazer a nossa analogia. A escola funciona mais ou menos na lógica da repetição. A didática escolar funciona na lógica da repetição. Então, você vai lá para aprender o que já está pronto. Você vai lá para aprender a tabuada. Você vai lá para aprender certas datas históricas. Você vai lá para aprender o inglês formal.
Ou o português formal, a língua formal, né? As regras. Você vai lá para aprender como fazer equação de segundo grau. O conhecimento está pronto. Então a gente fica repetindo todo dia o mesmo conhecimento até que todo mundo entenda, né? Então o processo escolar é isso, é você passar 15, 20 anos da sua vida até você chegar no conhecimento que já está pronto, tá? Então, só que olha o pulo do gato por trás dessa metáfora, né? Para Silvio Galo, para René Scherrer, inspirados no filósofo francês chamado Gilles Deleuze, e numa analogia muito bem feita com esses dois filmes, por mais que os dias se repitam, sempre uma coisa é diferente. Então, se você assistir esses filmes, vocês vão ver que esse cara aqui, ó, o filme da esquerda, né, o filme de comédia, chama-se Bill Murray, né? Ele é um jornalista e tal, e ele vai lá numa cidadezinha para cobrir lá um evento lá da cidade, e ele acorda no dia seguinte e o dia está repetindo. E daí ele acorda no dia seguinte e o dia está repetindo. E aí todos os dias são iguais. E ele começa a ficar desesperado, tenta se matar. Daí ele se mata, no dia seguinte ele acorda no mesmo lugar, mesmo quando ele se mata. Aí passa tanto tempo que ele aprende a tocar piano, aprende a falar outras línguas, né? Mas veja, mesmo que o dia seja sempre igual, o mesmo dia, todo dia, ele faz coisas diferentes e ele aprende coisas diferentes nesse mesmo dia. O filme da direita é a mesma moral. O cara tá tentando salvar o planeta, então ele tem que ficar voltando no mesmo dia até ele conseguir fazer tudo certo para salvar o planeta. Aí quando ele consegue fazer tudo certo, ele para de voltar. O que isso tem a ver então com a escolarização, né? É porque normalmente a escola é a escola da repetição. É a escola que te força a pensar coisas que já estão prontas. E tem pouquíssimo espaço para deixar você pensar outras coisas. Só que, olha, né, qual que é o pulo do gato? Por mais que os professores tenham uma incumbência, eles tenham um programa a seguir, eles têm uma repetição, ou seja, o cara que está 30 anos ensinando matemática, ele está 30 anos ensinando equação de segundo grau para determinada série, que eu não sei qual que a gente aprende, sei lá, quinta série a gente aprende equação de segundo grau. Então, o cara tá lá 30 anos ensinando a mesma coisa, né? Então ele está na repetição. O professor está buscando a recognição dos alunos. Nós vamos chamar a partir de agora e até o final do semestre esse processo de repetir as coisas, um conhecimento que já está pronto, nós vamos chamar de recognição. Então tem uma figurinha aqui do Calvin que ilustra um pouquinho isso, né? Calvin, você saberia nos dizer quem foi o nosso primeiro presidente? Aí ele fala, não, mas eu conheço a origem de todo super-herói do planeta e tal. E aí ele já fica de castigo, né? E qual que é a constatação dele? Pô, eu não sou burro. É que o conhecimento que eu tenho não tem utilização prática. Então, qual é a moral da história aqui, né? Que só tem um conhecimento que interessa para a escola. Né? É claro que eu não estou defendendo aqui que é mais importante aprender os nomes dos super-heróis do que aprender o conhecimento escolar. Não é essa a minha defesa aqui. O que eu estou dizendo é que tem pouquíssimo espaço na escola para que as crianças aprendam aquilo que não é exatamente o que o professor quer que elas aprendam. Mas, se nós levarmos a ideia de que, apesar de toda a repetição, né, a ideia da moral do filme, que mesmo que todos os dias sejam iguais, alguma coisa tem de diferente, essa é uma metáfora que ela quebra a relação de causa e efeito na relação de ensino-aprendizagem. Ou seja, por mais que o professor passe 30 anos ensinando equação de segundo grau, por mais que o professor passe 20 anos ensinando o chute do futsal na mesma escola, o que os alunos aprendem não está tão nas mãos do professor assim. Porque a gente aprende muita coisa na escola, né? Para além do que o professor ensina. Eu, por exemplo, aprendi na escola que determinadas vezes, depois da saída, as pessoas brigam. Não foi o professor que ensinou isso, eu só aprendi na escola. Eu aprendi na escola, por exemplo, que muita gente fuma escondido dos pais. Não foi ensinado pelo professor.
Eu aprendi na escola que se você chegar atrasado e você... Agora é uma história um pouco pessoal. Você chega atrasado e o portão fechou e você não quer voltar para casa para escutar xingo da sua mãe, você pode ir lá atrás, pular o muro para entrar. E do mesmo jeito, se você tiver de saco cheio da escola, isso também é uma história pessoal, você consegue pular aquele mesmo muro para ir embora, jogar fliperama no centro, ou jogar futebol na quadra do clube que está abandonado, sei lá. Coisas que eu fiz e vocês devem ter feito outras coisas, né? Qual que é a moral da história aqui? A moral da história é que o que a gente aprende não está diretamente relacionado com o poder do professor ensinar. Então, por mais que o professor fique na recognição, o pensamento, a aprendizagem, ela é composta também por criação. Então, o processo do aprender, ele não está limitado... O processo de aprendizagem, ele não está limitado à recognição. Então, o que é recognição aqui? Quando alguém fala alguma coisa para você e você copia aquele pensamento na sua cabeça. Então, por exemplo, você pode fazer aula na FEFISO de como funciona o ciclo de Krebs, e aí você começa a aprender com o professor Otávio como que você deve suplementar a partir, né, dos sistemas energéticos e da digestão dos macronutrientes. Ok, ótimo. Se você decorar tudo que ele está falando, isso é pura recognição. Quando que isso é um aprendizado verdadeiro? Quando isso é criação? Quando você tenta colocar isso em prática na sua própria biologia ou dando aula. Enquanto você não entra em contato com as coisas em si, você não está aprendendo. Você está só reconhecendo. E o reconhecimento, a recognição, é a famosa decoreba, né? Por isso que provas, por exemplo, muitas vezes, elas medem só a nossa capacidade de decorar e não a nossa capacidade de pensar. Eu já fiz provas, por exemplo, que eu fiz a prova no 6º andar, quando eu estudei na FEFISO, não tinha as salas de aula lá no fundo, lá, né? A faculdade era menor. As classes eram menores, era tudo menorzinho. E aí eu tava lá nas últimas salas, no 6º andar, né? Nas últimas salas lá em cima, e eu fazia a prova e saía da aula, e quando eu chegava no 1º andar, lá no térreo, eu já não lembrava o que eu tinha colocado na resposta da alternativa 3, por exemplo. Ah, então você foi mal naquela prova. Não, eu tirava 10 em todas. A questão era pura decoreba, né? Então, assim que eu terminava de fazer a prova, eu já tirava aquilo na minha cabeça, porque era pura recognição, tá? Então, o pensamento, a recognição, ela é importante. Nós temos sim que decorar certas coisas, tá? Então, porque se a gente não decorar as palavras, por exemplo, não tem comunicação, né? Só que o pensamento não é composto só por recognição. O pensamento ele é composto por recognição e por criação. E ambos os processos, eles se complementam. A recognição e a criação andam juntas. Por isso que a gente não consegue controlar tudo que o aluno aprende. Porque eu consigo controlar o que ele reconhece, porque é o que minha aula está sendo ministrada, né? O que eu estou passando em aula. Mas o que ele está pensando, tanto que, vocês sabem disso, o professor está dando aula lá e vocês estão, um está pensando, né, no treino de amanhã, outro está pensando em o que vai fazer no fim de semana, outro está pensando se for o Lucas, está pensando no jogo do São Paulo. Então está pensando em tudo, menos na aula. Olha como o professor não tem controle do pensamento. Mas eu posso lá anotar um monte de coisas na lousa que vocês vão copiar no caderno e que depois vocês vão decorar para a prova, tá? Então, assim, é uma separação entre o que é recognição e o que é criação. E aprender na filosofia da diferença é a ideia somente de criar. O aprender aqui que eu estou me referindo é o criar. Ah, quer dizer que então reconhecer você pode jogar no lixo? Não, reconhecimento eu já falei, ele é importante. Nós precisamos reconhecer as coisas também. Não dá para ficar problematizando tudo o tempo todo. Então, por exemplo, eu tenho minha rotina, eu chego dentro de casa, eu já coloco as chaves no mesmo lugar, os sapatos no mesmo lugar. Se alguma coisa sair do lugar ali, eu já pronto, já esqueci. É igual dirigir já está no automático, já está no reconhecimento. Aí, de repente, imagina se cada carro que você fosse dirigir tivesse uma mecânica completamente diferente, né? A marcha fosse em outro lugar, né?
Então, quem joga videogame sabe disso. Cada jogo novo que você começa a jogar, você tem que aprender toda a dinâmica do jogo, para daí você começar a fazer as coisas no automático. Então, a recognição ela é importante na nossa vida, né? Boa parte da nossa vida vai nesse automático. A recognição é como se fosse o automático. Mas o pensamento não é composto só de automático. Então, o aprender aqui, ele se limita ao criar, porque nós somos forçados a pensar outras coisas pela imprevisibilidade dos encontros. Então, signo aqui é aquilo que nos força a pensar coisas que a gente não tinha como pensar antes. Então, acontece alguma coisa na minha vida que eu não tenho uma resposta. Eu não sei por que aconteceu aquilo. Encontrei com uma pessoa e me apaixonei por ela. E aí, eu tenho que dar alguma resposta para isso. Isso foi um encontro que eu não previa. E aí o meu corpo passou a pensar outras coisas que eu não controlo, né? Ou eu peguei uma doença. Então, daqui a pouco, pronto, minha vida mudou e eu tenho que aprender a repensar a minha vida. Sofri um acidente e agora eu não ando mais. Agora eu sou um paraplégico. Pronto, tudo aquilo que era recognição vai ter que se tornar criação. Eu vou ter que criar outros pensamentos, eu vou ter que criar outras formas de ver o mundo. E por que isso não é controlável, né? Não é controlável justamente porque a vida não é controlável. A vida vai nos levando para uma série de coisas que não são passíveis de controle total. A gente tenta, né? A gente tem rotina, nós tentamos criar o maior controle possível das variáveis em que envolvem o nosso dia a dia. Nós temos o cotidiano, nós temos o mesmo emprego, nós nos relacionamos com as mesmas pessoas, mas mesmo isso está mudando, né? Então, todo relacionamento, a cada dia que passa, já não é mais o mesmo. Mesmo que seja com pai e mãe. Por isso que os pais falam assim, ó, nossa, nem curti você, cresceu tão rápido, passa tão rápido. Porque mudou, né? O filho é outra coisa. E a hora que menos espera, o filho tá cuidando do pai, porque o pai tá doente, porque o pai tá velho, porque a mãe é uma senhorinha com Alzheimer, né? Então, toda relação é uma relação de mudança. Os relacionamentos amorosos sofrem muito por causa disso, né? Porque as pessoas se apaixonam por um modelo que parece ideal naquele momento, mas aí o dia a dia vai mudando, as duas pessoas vão mudando, e elas têm que estar sempre criando novas formas de se relacionar, sempre. Nunca tem algo pronto. Que tem a ver com esse encontro com signos, né? Que é essa necessidade, essa natureza violenta dos problemas e criação do pensamento. Violento aqui é porque nos força, não porque é violento no sentido de de ser agredido, mas é quase isso. Porque por mais que a gente tente manter as coisas estáveis e sermos conservadores, o mundo e a vida vai nos obrigando a pensar diferente, né? Porque a gente vai envelhecendo, a política vai mudando, surge um coronavírus, o meu time não ganha faz 10 anos, né? O time do Lucas também. Então, assim, a gente vai tendo que, todo dia a gente vai ter que ficar revendo as coisas, né? Não passa um dia sequer sem ter essa heterogeneidade dos signos. Ou seja, aquilo que me afeta e que me força a pensar outras coisas, todo dia é diferente, né? Por mais que sejam diferenças tão pequenas que eu não consiga perceber e que os dias pareçam iguais. O que nos volta lá no filme, né? O filme, para os personagens dos filmes, os dias parecem exatamente os mesmos. E aí, só que todo dia tem coisa diferente. Mas como são coisas pequenas, eles pensam que o dia é o mesmo, mas não é. Aquelas pequenas coisas mostram que o processo continua andando. E aí um belo dia, nos dois filmes, eles acordam e tudo mudou. Já não é mais o mesmo dia e tudo mudou completamente, né? Funciona mais ou menos assim na nossa vida, né? A gente vai vivendo achando que os dias são os mesmos, achando que as coisas são as mesmas, até que um belo dia a gente se toca, percebe que tudo mudou. Aquela pessoa já não é mais a mesma, eu já não sou mais o mesmo, meu emprego já não é mais o mesmo, aquilo que eu gostava tanto de fazer eu já não gosto mais, alguma coisa que eu não gostava agora eu amo, né? Então, assim, a gente tenta conservar certas coisas, mas o próprio movimento da vida nos força a mudar, né? E o que isso tem a ver com a escola? Porque a escola, a didática escolar é justamente a didática da recognição. É uma didática que não dá espaço
para que as pessoas criem pensamentos. Então, a escola não é o local que problematiza esse processo, não nos ensina a criar pensamentos. Elas nos ensinam soluções prontas, como se a vida fosse uma prova de múltipla escolha, onde você tem que saber qual é a escolha correta. Como se não houvesse a possibilidade de você criar uma outra escolha que não está ali naquelas para serem selecionadas. Como se você não pudesse, a partir do seu pensamento, criar uma outra forma de ver o mundo, que mesmo que não mude completamente o mundo no sentido material da coisa, ele muda a sua percepção num ponto que você está num outro mundo, né? Tudo isso a partir do pensamento. Daí a necessidade de pensar. Não pensar as respostas prontas do professor de matemática que ensina a mesma equação de segundo grau. Quando a equação de segundo grau foi criada, ela não foi ensinada por um professor que foi lá e pediu para repetir e resolver 1000 exercícios. Ela foi ensinada por alguém pensando, criando, tentando resolver um problema. Então, o pensamento só anda, a gente só aprende a partir de um problema. Se não tem problema, é mera recognição. E a recognição, ela tende a ser esquecida. Essa é a questão. Se a recognição não for reenfatizada o tempo todo, se você não fazer a mesma rotininha o tempo todo, a recognição, ela não tem motivação suficiente para permanecer. E outra, a vida baseada só pela recognição, ela é uma vida pobre, né? Porque significa que nós não estamos movimentando o nosso próprio pensamento para dar sentido para a nossa própria vida. E o que isso tem a ver com didática? Tem tudo a ver com didática, porque nós somos ensinados, enquanto professores, a sermos os donos da razão, nós somos ensinados a determinar como as coisas são, nós somos ensinados a fazer os alunos obedecerem, nós somos ensinados que nós somos os certos. Então, a gente aprende já com os nossos professores que o professor é o dono da razão, né? Então, olha só o quadrinho da Mafalda aqui, né? Quando nós nos comportamos bem, fica contente e parece uma pessoa coerente. Mas quando nos comportamos mal, nos desorienta. Nos olhos furiosos, nos faz morrer de medo. Então, esse é o professor. O papel do professor na escola tradicional contemporânea de matriz ocidental platônica, ele é botar medo e botar ordem e botar hierarquia. Essa é a questão. É ensinar, ó, o mundo é assim, você aceita o mundo assim e você repete o mundo assim. Então, ao final do bimestre, você vai ter que fazer uma prova onde você vai mostrar que você aprendeu do jeito que é o mundo. E quem decidiu o que é o mundo? O mundo já está decidido. A verdade já foi atingida. A verdade já foi criada. Então, o seu papel como aluno é só chegar na verdade. O meu papel como professor é transmitir a verdade para você, né? Então, como ser um professor diferente, né? Se a gente pensar que o que a gente ensina é só a recognição, como ser um professor que prioriza a criação e não a recognição? Bom, não sabemos, né? Eu não tenho uma resposta. Se eu tivesse uma resposta pronta, automaticamente eu estaria fazendo o quê? Criando uma verdade, criando um modelo e transformando logo dentro de um modelo, de uma forma que também limita, que também é recognitiva, que também não permite criação. Mas, assim, para ajudar a pensar algumas possibilidades, eu acho que o professor tem que ser humilde sempre. O professor não é o dono da verdade. O professor é alguém que tem mais experiência, que tem mais tempo, que se dedica mais àquilo que as outras pessoas. Logo, ele é uma autoridade no sentido de ser respeitado, sem dúvida alguma. É igual agora, né? Na crise do coronavírus. Você vai escutar um cientista infectologista ou você vai escutar as correntes do WhatsApp que você recebe, né? Então, não estou deixando de defender a autoridade de quem estuda o assunto. Mas mesmo quem estuda o assunto não é o dono da verdade. Porque a verdade absoluta, ela é inatingível, né? Ela está muito além do limite cognitivo de qualquer ser humano. Então, juntos, enquanto espécie, nós vamos discutindo e aprendendo e melhorando, né? E estudando cada vez mais. Então, o primeiro ponto, eu diria que o professor tem que ser humilde. Segundo, o professor tem que ser um pouco desapegado. Desapegado do quê? Ele não pode querer que o aluno pense exatamente como ele. Se ele tentar transformar o aluno numa cópia dele mesmo, né? Ou seja, um professor extremamente apegado a uma verdade,
Aí ele deixa de ser um professor que prioriza a criação de pensamento e ele passa a ser um professor que doutrina, né? Que cria ali uma verdade pronta e que ele quer forçar os alunos a pensarem igual ele, né? É claro que nós sabemos, né, dada essa discussão a partir da filosofia da diferença, nós sabemos que os alunos resistem, né? Eles são pessoas independentes e muitas vezes ele pode até fazer o que o professor quer só para evitar problema, mas por trás ele está aprendendo outras coisas, né? Então, o aluno aprende muito mais com a gente do que a gente imagina, né? E às vezes aprende o que a gente não acha que está ensinando, tá? Então, se você é um professor extremamente autoritário, você pode estar ensinando como se comporta uma pessoa que é uma cuzona. A matéria em si que você está falando, o aluno não está aprendendo, né? Então, o professor tem que estar sempre preparado para a criação, né? Então, assim, parar de ficar ensinando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa sempre, dar a mesma aula, falar as mesmas coisas, repetir a mesma coisa, né? Aí o próprio professor está caindo na recognição, então ele tem que estar sempre se preparando, sempre estudando, para que o pensamento dele esteja em movimento. Se o pensamento do professor está em movimento, ele coloca os alunos para pensar junto com ele, não junto de todo mundo pensar igual, não, mas junto no sentido de todo mundo estar se mobilizando para criar coisas novas. E por fim, o professor tem que estar sensível, né? Um professor que é insensível aos seus alunos, ele acaba sendo uma pessoa, né, que fala sozinha, mais ou menos igual essa nossa aula aqui em EAD, né? Por isso que a EAD é uma forma que é possível da gente aprender muita coisa, mas ela perde muito nessa questão da sensibilidade, né? Por exemplo, eu não estou vendo a carinha de vocês, eu não estou sentindo o clima para fazer uma discussão mais aprofundada. Eu não tem espaço para vocês falarem o que vocês pensam, para a gente entrar numa discussão engajada. Tudo isso é um limite do EAD muito grande, né? Coisa que ao vivo, se o professor for sensível, ele consegue fazer, tá? Bom, isso foi só o início de uma discussão, tá? Isso vai muito longe ainda, nós temos muitas coisas mais para discutir, tá? O que eu vou fazer a partir de agora é parar a gravação, tá? E abrir para pergunta.